Olá, tudo bem com vocês? Especialmente a torcida do Corinthians, torcedores e torcedoras do Timão. Neste vídeo eu quero comentar sobre os acertos aí do Augusto Melo, né, que quando erra, né, o mundo cai em cima dele, né. E é muito importante deixar claro, todos os erros, supostos erros, hoje do Augusto Melo, da gestão do Augusto, são muito permeados, né, pela gestão anterior e vagabunda, né, daqueles que estavam à frente do Corinthians durante muito tempo, a renovação e transparência, inclusive aquele senhor, né, Duílio Monteiro Alves, né, que o correto seria nunca mais pisar, né, no Parque São Jorge, né. Deveria ser completamente expulso ali, sabe, ter o nome apagado da história do Corinthians completamente, por todo o mal que causou o Corinthians e que está causando ao Corinthians até o momento. A gestão do Augusto está enfrentando, evidentemente, muitos problemas em virtude também da renovação e transparência. Você pode falar que o Augusto pode errar, erra num ou outro momento, exagera aqui, nisso ou naquilo, mas não dá para comparar o que é a gestão do Corinthians no momento e o que foi a gestão do Corinthians no passado, né? E dentre os muitos acertos, né, houve ali o pagamento de todos os direitos de imagem que estavam atrasados já há muito tempo, né? Há muito tempo. Ok? Não se trata, entenda uma coisa importante, não se trata dos direitos de imagem que estavam atrasados e que foram pagos da gestão do Augusto Melo no Corinthians. Foi também, né, o pagamento sobre os atrasos da antiga gestão. Né? Então, o Augusto, nesse caso, está corrigindo aí os erros da antiga gestão. Cadê os elogios para isso? Né? Poucos, na verdade, quando fazem abordagem do assunto, falam disso. O Augusto está corrigindo os erros da gestão anterior. Você não vai encontrar muitos disso por aí. Por que será? Né? Vamos continuar com essa conversa? Só chamar a sua atenção antes disso, né, para o fato de que este vídeo aqui tem um patrocínio aqui, né? Tem um patrocínio aqui da nossa patrocinadora aqui, que é sempre muito importante aqui para o canal, né? Muito importante e, né, tá sempre aqui dando uma força, mas não é somente por causa disso, né? Então vou falar, por exemplo, aqui para você da OXBet, que é um caso de aposta importante, você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Ah, eu não gosto. Não é para você a dica, portanto. Ah, eu gosto de apostar. Essa dica é para você, portanto. Ok? É uma dica para você. E falar, inclusive, olha só. Você pode pensar, eu não gosto, tá? Mas você pode pensar, por exemplo, no próprio jogo Corinthians e São Bernardo amanhã como opção de jogo para você fazer uma fezinha, né? É um jogo difícil para o Corinthians, tá? Não é um jogo fácil, não. Mas eu acho, por exemplo, que é um jogo em que a gente vai ter no mínimo 2 gols. Podemos falar que as duas equipes podem marcar? Sim. Mas vamos falar em 2 gols que é melhor. Você pode, por exemplo, apostar na OXBet, né, que vai ter no mínimo 2 gols. Você pode, por exemplo, falar que o Timão vai vencer o jogo. Tudo bem. Mas o melhor é você apostar pela OXBet. Para tanto, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar lá na OXBet. Mas você precisa também colocar o código promocional OXJOSA, que vai notificar para eles por que você chegou lá na casa de aposta, né? Além do que, você vai ter um bônus de até R$ 1.200 para o seu primeiro depósito. Dessa força lá, a OXBet é uma gigante do mundo bookmaker, gigante, patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, as maiores, né? É extremamente confiável, é tida como a mais confiável casa de aposta do mundo. É todas as razões do mundo para você que curte uma aposta esportiva apostar pela OneXBet. Então, se não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, cadastre-se e coloque, por gentileza, o código promocional, por favor, OneXJOSA. Porque só assim eles vão saber que você chegou lá por causa deste canal. Beleza? Então vamos lá. Olha, um dos grandes acertos para mim, que pouco se fala do Augusto, foi uma das promessas que ele fez. A promessa de que a base treinaria junto com os profissionais. Olha, ao lado dos profissionais, né? Fica comigo aí que você não tem noção de como isso é importante. Eu vou explicar para você por que isso é importante. É realmente muito importante. Já comento para você sobre isso. Eu também vou comentar com você sobre a questão do dinheiro, da grana que vai entrar no Corinthians. A grana, muito dinheiro pode chegar no Corinthians aí também. Já nos próximos dias, tá? Não vai demorar muito não. Muita grana pode entrar para o Corinthians para facilitar ainda mais a vida e o Corinthians pode, evidentemente, fazer alguns acertos. Ah, alguém vai comentar, vai deixar no comentário, mas e o Rojas? O Rojas não quis acertar. Se cansou, não vou nem falar que ele não está no direito dele, né? Mas evidentemente que ele não quis esperar. Foi embora e o Corinthians conseguiu pagar todo o direito de imagem que estava atrasado para os seus jogadores. Né? Então veja,
se havia algum foco de insatisfação, evidentemente que não tem mais. Aliás, em geral no elenco os jogadores têm uma percepção de que o presidente do Corinthians está fazendo tudo o que pode. Tem essa percepção. É o mesmo com o futebol feminino, né? Que de certa forma, vamos ser bastante justos, né? Era um setor do Corinthians anterior em que as coisas funcionavam, né, muito bem diante do que acontecia em muitos outros clubes, né? Mas continua a funcionar muito bem e vai melhorar. O Augusto prometeu, por exemplo, que o time feminino vai ter, né, o Parque São Jorge à sua disposição. Vai, evidentemente, jogar na arena em alguns momentos, mas vai ter o Parque São Jorge à sua disposição para jogar, né, o lugar para elas, né? Sensacional, fantástico, né? Augusto Melo, né? Então veja, isso é muito importante. Agora, vou tocar para vocês sobre a questão da base, porque que isso é importante. E já vou falar da grana que vai entrar no Corinthians. Muito dinheiro e não vai demorar não, né? Então, os antes estão sofrendo aí. Evidentemente estão sofrendo. Por que a base é importante? Porque essa promessa dele de que a base ia treinar ao lado dos profissionais, isso já está acontecendo. Por que isso é importante? Gente, vocês não têm noção da importância disso. Dentre elas, por quê? Dentre os vários motivos, as várias razões, por que é tão importante assim? Por quê? Porque um dos grandes problemas, na verdade, quando você faz a promoção de um jovem da base para o elenco principal, é justamente a dificuldade que o jovem tem, né, para lidar com os grandes jogadores, os jogadores que para eles são, para alguns são até ídolos do time principal. Então, mesmo quando o jogador não é lá um jogador muito famoso, não é um grande ídolo da garotada, é um jogador que tem muita experiência, um jogador conhecido, um jogador que está à frente das câmeras o tempo inteiro, que vai para os programas, é um jogador que tem toda uma mística para o garoto da base, né? Então, quando esse garoto é promovido para o elenco principal, existe um grande problema para ele se adaptar, inclusive, no elenco principal, porque ele fica muito intimidado, porque ele não conhece muito, né? Porque ele tem uma desconfiança, porque ele não sabe muito como lidar com esses jogadores. Ah, mas o povo ajuda. Não ajuda muito não, ninguém se preocupa muito com isso não, em geral, em todos os lugares, né? Por que é importante o jogador treinar ao lado, né, do time principal? Porque a garotada está ao mesmo tempo junto com os principais jogadores do elenco principal, todos, né? E o mais importante, em geral, esses treinamentos ocorrem, sabe quando? No mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou seja, parou o treino, né, para um descanso, né, para-se os dois tipos de treino. Porque você tem um tempo ali em que você gera o treinamento, aí você para, né, para gerar um certo alívio e tudo mais. Se tiver treino nos dois turnos, vai acontecer também com o profissional e com a base. Então o tempo para que todo mundo divida vestiário, né, faça um lanche ou almoce, né, é o mesmo. E essa garotada fica junto ali com os seus ídolos, ou pelo menos com aqueles jogadores mais respeitáveis do elenco principal. Isso quebra, na verdade, aquela relação de timidez, de medo, quando um desses garotos subir para o time principal, para o elenco principal. Entendeu a importância disso? Você não tem noção de como há jogador, né, que não se adapta justamente por causa desse problema aí, de ficar intimidado quando ele é colocado no elenco principal. O técnico não tem muito tempo para trabalhar essa adaptação do garoto, né? E ele fica por si só. Nem sempre aquele jogador do elenco principal que está preocupado, inclusive, com melhorar seu desempenho, tanto problema que ele tem também, ele não consegue, não é que ele não quer, nem sempre ele consegue passar a mão na cabeça do garoto, ajudar o garoto, enfim, tudo mais. O garoto fica ali, né, mais ou menos, né, abandonado, então, e muito intimidado, isso dificulta muito a adaptação. Quando ele treina junto com o elenco principal, isso acaba. Este é só um dos das grandes razões pelas quais o treinamento precisa acontecer. Essa foi uma promessa do Augusto e essa promessa já foi entregue pelo presidente do Corinthians. Muito importante. Agora, e a questão, por exemplo, da grana? Aí é outra história. O Corinthians não vai mais assinar com a Liga Forte, né? O Corinthians vai agora, pode assinar com a Libra ou vai assinar com a Brax, que é uma empresa, né, importante ali, importante também do meio esportivo. Nos dois casos, o Augusto quer, no mínimo, aí que o Corinthians ganhe a mesma coisa que ganha o Flamengo. Não quer assinar por menos. Tá correto? Corretíssimo. Corretíssimo, né? Deixando claro, na verdade, né, que o Corinthians da gestão anterior recebeu 187,2 milhões da Globo. 187,2 milhões da Globo em 2023. O que a Brax ofereceu para o Corinthians? A Brax resolveu fazer uma oferta para comprar os direitos do Corinthians por 6 anos e não por 5 anos, que é o que assinaria a Libra com a Globo, né? Então
Então seria por 6 anos, ok? Então esse é um detalhe importante. A Brax resolveu fazer um pagamento para o Corinthians de 240, a oferta é de 240 milhões. 240 milhões. Realmente um valor muito importante, né, que a Brax assinaria com o Corinthians. E aí a Brax, na verdade, depois venderia esses valores aí. Aí a questão da Brax, né? Esses valores, veja você que interessante, poderia chegar a 270 milhões, a depender da condição do Corinthians na tabela. Entende? Então o Corinthians pode ganhar até 270 milhões. Neste caso, a gente está falando, portanto, de 90 milhões, meus amigos, em um ano, hein? 90 milhões a mais que o Corinthians ganharia por transmissão, a partir do que o Corinthians ganhou com a gestão dos bundas moles lá da renovação e transparência, inclusive aquele menino lá, né, enfim. O Corinthians vai ganhar 90 milhões a mais, gente. É muito importante isso. Tá? Só que não é tudo. Tem mais uma notícia muito importante sobre isso que eu quero falar com você. Mas só antes disso, detalhar o seguinte, né? Detalhar algo realmente muito interessante neste caso aí. A Brax vai liberar agora para o Corinthians, imediatamente para o Corinthians, 80 milhões. Então, 80 milhões desses direitos de 240 no mínimo entram nos cofres do Corinthians já nos próximos dias. É tudo que a gestão do Augusto está precisando. Porque é dívida que aparece o tempo inteiro, de todos os lugares. Então, 80 milhões já entra nos cofres do Corinthians, caso o Corinthians assine com a Brax, já nos próximos dias. Só que isso não é tudo. Tem mais uma coisa importante aí que eu preciso falar para vocês aí. Esse acordo prevê também que a Brax vai melhorar o patrocínio que tem com as placas no estádio do Corinthians. Quanto paga a Brax para o Corinthians? Paga 240 milhões. Né? 240 milhões paga para o Corinthians pelas placas, né, de publicidade no estádio. Corinthians assinando com a Brax vai ajustar, né, para cima o valor que se paga pelas placas, né? E o Corinthians passará a receber 330 milhões por ano, gente. 330 milhões vão entrar nos cofres do Corinthians por ano, caso o Corinthians assine com a Brax. Isso em placas de publicidade. E este valor é o valor semelhante ao que ganha o Flamengo. Então, neste caso, também o Corinthians ficaria aí semelhante ao Flamengo, o que o Augusto exige. O Augusto não quer, de forma nenhuma, que o Corinthians ganhe menos do que o Flamengo. Tá correto? Tá correto. Mas o Flamengo andou conseguindo muitos títulos ultimamente, o Corinthians não. O Flamengo que trabalha para ter um valor maior. Mas o Augusto não quer que o Corinthians ganhe menos do que o Flamengo em absolutamente nada. Então, neste caso, em termos, por exemplo, de placas, né, o valor seria praticamente o mesmo hoje pago pela Brax para o Flamengo, né? Então a Brax pagaria para o Flamengo 240 milhões, vai pagar também para o Corinthians 240 milhões. Então são grandes notícias aí, muito importantes para o Corinthians, que dinamita um pouco essa história de que o Augusto é demagogo, que não sei o que o Corinthians está falido, que o Corinthians não sei o que, não tem dinheiro, não está cumprindo seus acordos. Pagou o direito de transmissões que estava atrasado. Né? Cumpriu essa promessa, está cumprindo promessa com o feminino, cumpriu a promessa ali também para a base, né? E também, além disso, gente, muito mais dinheiro vai entrar, já está a entrar nos cofres do Corinthians a partir da gestão do Augusto, que olha para o Corinthians como o Corinthians merece, que entende a grandeza do Corinthians, ao contrário daquele bando de bunda mole que estava na gestão corintiana no passado. Tá bom, meus amigos? Então é isso, ó. Divulgue o vídeo, gente, é importante, deixa o like, comente. Poxa, a torcida do Corinthians precisa dar uma força aqui no canal, né? Vamos lá, gente. Comenta, deixa um valor demais se você achar que essa análise merece, se você realmente puder e quiser, claramente. Mas comente, deixa o seu comentário, deixa o like e divulgue nas suas redes sociais este vídeo aqui. Beleza, gente? Então é isso.